Alô, pessoal, tudo bem? Nesta aula nós veremos o projeto político pedagógico. Projeto político pedagógico. Desde a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB em 1996, toda escola precisa ter um projeto político pedagógico, o PPP, ou simplesmente projeto pedagógico. No sentido etimológico, o termo projeto vem do latim projecto, princípio passado do verbo progescere, que significa lançar para diante, plano, intento, desígnio, empresa, empreendimento, redação provisória de lei, plano geral de edificação. O projeto político-pedagógico vai além de um simples agrupamento de planos de ensino e de atividades diversas. O projeto não é algo que é construído e em seguida arquivado ou encaminhado às autoridades educacionais, como prova do cumprimento de tarefas burocráticas. Ele é construído e vivenciado em todos os momentos por todos os envolvidos com o processo educativo da escola. O projeto busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, com um sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente. Por isso, todo projeto pedagógico da escola é, também, um projeto político por estar intimamente articulado ao compromisso sociopolítico com os interesses reais e coletivos da população majoritária. É político no sentido de compromisso com a formação do cidadão para um tipo de sociedade. Na dimensão pedagógica, reside a possibilidade da efetivação da intencionalidade da escola, que é a formação do cidadão participativo, responsável, compromissado, crítico e criativo, pedagógico, no sentido de definir ações educativas e as características necessárias às escolas de cumprirem seus propósitos e sua intencionalidade. Político e pedagógico têm, assim, uma significação indissociável. Nesse sentido, é que se deve considerar o projeto político-pedagógico como um processo permanente de reflexão e discussão dos problemas da escola, na busca de alternativas viáveis à efetivação de sua intencionalidade, que não é descritiva ou constatativa, mas é constitutiva. O projeto político-pedagógico, ao se constituir em processo democrático de decisões, preocupar-se em instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico que supere os conflitos, buscando eliminar as relações competitivas, corporativas e autoritárias, rompendo com a rotina do mando impessoal e racionalizando da burocracia que permeia as relações no interior da escola, diminuindo os efeitos fragmentários da divisão do trabalho que reforça as diferenças e hierarquizar os poderes de decisão. A principal possibilidade de construção do projeto político-pedagógico passa pela relativa autonomia da escola, de sua capacidade de delinear sua própria identidade. Isto significa resgatar a escola como um espaço público, lugar de debate, do diálogo, fundado na reflexão coletiva. Portanto, é preciso entender que o projeto político-pedagógico da escola dará indicações necessárias à organização do trabalho pedagógico, que inclui o trabalho do professor na dinâmica interna da sala de aula. Se a escola nutre-se da vivência cotidiana de cada um dos seus membros, co-participantes de sua organização do trabalho pedagógico, a administração central será o Ministério da Educação, a Secretaria de Educação Estadual ou Municipal. Não compete a eles definir um modelo pronto e acabado, mas sim estimular inovações e coordenar as ações pedagógicas planejadas e organizadas pela própria escola. Em outras palavras, as escolas necessitam receber
assistência técnica e financeira, decidida em conjunto com as instâncias superiores do sistema de ensino. Isso pode exigir também mudanças na própria lógica de organização das instâncias superiores, implicando uma mudança substancial na sua prática, para que a construção do projeto político-pedagógico seja possível. Não é necessário convencer os professores, a equipe escolar e os funcionários a trabalhar mais, ou mobilizá-los de forma espontânea, mas propiciar situações que lhe permitam aprender a pensar e a realizar o fazer pedagógico de forma coerente. A escola não tem mais possibilidade de ser dirigida de cima para baixo, e na ótica do poder centralizador, que dita as normas e exerce o controle técnico-burocrático, a luta da escola é para a descentralização em busca de sua autonomia e qualidade. O projeto político-pedagógico não visa simplesmente a um rearranjo formal da escola, mas a uma qualidade em todo o processo vivido. Vale acrescentar ainda que a organização do trabalho pedagógico da escola tem a ver com a organização da sociedade. A escola, nessa perspectiva, é vista como uma instituição social, inserida na sociedade capitalista, que reflete no seu interior as determinações e contradições dessa sociedade. A gestão democrática da escola implica que a comunidade, os usuários da escola, sejam os seus dirigentes e gestores, e não apenas os seus fiscalizadores ou meros receptores dos serviços. A participação na gestão da escola proporcionará um melhor conhecimento do funcionamento da escola e de todos os seus atores. Proporcionará um contato permanente entre professores e alunos, o que leva ao conhecimento mútuo e, em consequência, aproximará também as necessidades dos alunos dos conteúdos ensinados pelos professores. O aluno aprende apenas quando ele se torna sujeito de sua própria aprendizagem. E para ele tornar-se sujeito de sua aprendizagem, ele precisa participar das decisões que dizem respeito ao projeto da escola, que faz parte também do projeto de sua vida. A gestão democrática deve estar impregnada por certa atmosfera que se respira na escola, na circulação das informações, na divisão do trabalho, no estabelecimento do calendário escolar e na distribuição das aulas. No processo de elaboração ou de criação de novos cursos ou de novas disciplinas, na formação de grupos de trabalho, na capacitação dos recursos humanos e etc. O projeto político-pedagógico da escola pode ser entendido como um processo de mudança e definição de um rumo, que estabelece princípios, diretrizes e propostas de ação para a melhor organização, sistematizar e significar as atividades desenvolvidas pela escola como um todo. Sua dimensão política pedagógica pressupõe uma construção participativa que envolve ativamente os diversos segmentos escolares e a própria comunidade onde a escola se insere. Quando a atuação ocorre em um planejamento participativo, as pessoas ressignificam suas experiências, refletem suas práticas, resgatam, reafirmam e atualizam valores, explicitam seus sonhos, utopias, demonstram seus saberes, suas visões de mundo, de educação e o conhecimento, dão sentido aos seus projetos individuais e coletivos, reafirmam suas identidades, estabelecem novas relações de convivência e indicam um horizonte de novos caminhos. Possibilidades e propostas de ação. Este movimento visa promover a transformação necessária e desejada pelo coletivo escolar e comunitário, e a assunção de uma intencionalidade política na organização do trabalho pedagógico escolar. Para que o projeto seja impregnado por uma intencionalidade significadora, é necessário que as partes envolvidas na prática educativa de uma escola estejam profundamente integradas na constituição e que haja vivência dessa intencionalidade. A comunidade escolar, então, tem que estar envolvida na construção e explicitação dessa mesma intencionalidade.
processos e princípios de construção. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no artigo 12, define claramente a incumbência da escola de elaborar o seu projeto pedagógico. Além disso, explicita uma compreensão de escola para além da sala de aula e dos muros da escola, no sentido desta estar inserida em um contexto social e que preocupe atender às exigências não só dos alunos, mas de toda a sociedade. A construção do projeto político-pedagógico, numa perspectiva emancipatória, se constitui num processo de vivência democrática à medida que todos os segmentos que compõem a comunidade escolar e acadêmica dela devam participar, comprometidos com a integridade do seu planejamento, de modo que todos assumem o compromisso com a totalidade do trabalho educativo. Segundo Veiga, a abordagem do projeto político-pedagógico como organização do trabalho da escola como um todo está fundada nos princípios que deverão nortear a escola democrática pública e gratuita. Igualdade de condições para acesso à permanência da escola. Civiani alerta-nos para o fato de que há uma desigualdade no ponto de partida, mas a igualdade no ponto de chegada deve ser garantida pela mediação da escola. O autor destaca, portanto, só é possível considerar o processo educativo em seu conjunto sob a condição de se distinguir a democracia com a possibilidade no ponto de partida e democracia como realidade no ponto de chegada. Igualdade de oportunidades requer, portanto, mais que a expansão quantitativa de ofertas, requer ampliação do atendimento com simultânea manutenção de qualidade. Qualidade, que não pode ser privilégio de minorias econômicas e sociais. O desafio que se coloca ao projeto político-pedagógico da escola é de propiciar uma qualidade para todos. A qualidade que se busca implica duas dimensões indissociáveis, a formal ou técnica, e a política. Uma não está subordinada à outra. Cada uma delas tem perspectivas próprias. Formal ou técnica. Enfatiza os instrumentos e os métodos, a técnica. A qualidade formal não está afeita, necessariamente, a conteúdos determinados. Demo afirma que a qualidade formal significa a habilidade de manejar meios, instrumentos, formas, técnicas, procedimentos diante dos desafios do desenvolvimento. Política. A qualidade política é condição imprescindível da participação. Está voltada para os fins, valores e conteúdos. Quer dizer, a competência humana do sujeito em termos de se fazer e desfazer história, diante dos fins históricos da sociedade humana. Então vamos discutir algumas questões agora. Quanto ao projeto político-pedagógico, é incorreto afirmar que ele Quanto ao projeto político-pedagógico, é incorreto afirmar que ele é democrático, então é correto. Precisa ser construído coletivamente? Precisa ser construído coletivamente. Confere identidade à escola? Claro que confere identidade à escola. Explicita a intencionalidade da escola? Claro, tem que ter uma intenção. Mostra abrangente e imutável? Incorreta, né? Porque o projeto político-pedagógico deve ser democrático, construído de forma coletiva, conferindo a identidade da escola junto à comunidade, explicitando a intencionalidade da escola de forma abrangente. O projeto pedagógico da escola é, por isso mesmo, sempre um processo inconcluso, uma etapa em direção a uma finalidade, que permanece como horizonte da escola. Por isso, a questão como palavra imutável está incorreta. Julgue o item a seguir relativo ao projeto político-pedagógico, que nas instituições pode ser considerado processo de permanente reflexão e discussão a respeito dos problemas da organização, com o propósito de propor soluções que viabilizem a efetivação dos objetivos almejados. Os pressupostos que norteiam o projeto político-pedagógico estão desvinculados da proposta de gestão democrática. Então, olha, errado, pois a gestão democrática exige a compreensão em profundidade dos problemas postos pela prática pedagógica. Ela visa romper com a separação entre a concepção e execução, entre o pensar e o fazer,
entre a teoria e a prática. Busca resgatar o controle do processo e do produto do trabalho pelos educadores. Nesse sentido, fica claro entender que a gestão democrática no interior da escola não é o princípio final de ser consolidado, pois trata-se da participação crítica na construção do projeto político-pedagógico e na sua gestão. Outra questão. O projeto político-pedagógico antecipa um futuro diferente do presente. Não é algo que é construído e arquivado como prova de cumprimento de tarefas burocráticas. Segundo a autora, o projeto político-pedagógico comprometido com uma educação democrática e de qualidade caracteriza-se fundamentalmente como o projeto político-pedagógico vai além de um simples agrupamento de planos de ensino de atividades diversas. O projeto não é algo que é construído e em seguida arquivado ou encaminhado às autoridades educacionais como prova do cumprimento de tarefas burocráticas. Ele é construído e vivenciado em todos os momentos por todos os envolvidos com o processo educativo da escola. O projeto busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, com um sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente. Por isso, todo projeto pedagógico da escola é também um projeto político, por estar intimamente articulado ao compromisso sociopolítico, com os interesses reais e coletivos da população majoritária. É político no sentido de compromisso com a formação do cidadão para um tipo de sociedade. Outra questão. A construção do projeto político-pedagógico da escola exige a definição de princípios, objetivos, estratégias e, acima de tudo, um trabalho coletivo para sua operacionalização, numa perspectiva crítica e democrática. O projeto político-pedagógico da escola proporciona 1. Melhoria da organização pedagógica, administrativa e financeira da escola, bem como o estabelecimento de novas relações pessoais e interpessoais na instituição. 2. Redimensionamento da prática pedagógica dos professores e formação continuada do quadro docente. 3. Planejamento a curto prazo para definir a aplicação de medidas emergenciais na escola, de modo a superar certas dificuldades, detectar outras e propor novas ações. 4. A superação de práticas pedagógicas fragmentadas e a garantia total de um ensino de qualidade. Assinar a opção em que todas as afirmativas estão corretas. A resposta correta é a letra D. Os processos e princípios do PPP são igualdade, de condição para acesso e permanência na escola, qualidade, que não pode ser privilégio de minorias econômicas e sociais, gestão democrática, é um princípio consagrado pela Constituição vigente e abrange as dimensões pedagógicas, administrativas e financeira. 1. Liberdade. O princípio da liberdade está sempre associado à ideia de autonomia, valorização do magistério, que valida a alternativa. 2. De alternativa 3 e 4 tornam-se inválidas, devido às palavras grifadas. 3. Planejamento a curto prazo, para definir a aplicação de medidas emergenciais na escola, de modo a superar certas dificuldades, detectar outras e propor novas ações. 4. Superação de práticas pedagógicas fragmentadas e a garantia total de um ensino de qualidade. Outra questão. Não se constrói um projeto político-pedagógico sem norte, sem rumo. Por isso, todo projeto pedagógico da escola é também político. Dadas as afirmativas, 1. O projeto político-pedagógico deve ter como marco fundamental a participação democrática, o ser multicultural, mantendo o convívio com base em hierarquias fixas. 2. O projeto político-pedagógico deve registrar, orientar, estabelecer ações, metas e estratégias que tenham como objetivo o disciplinamento dos corpos e das mentes. 3. O projeto político-pedagógico de uma escola é fruto de uma ação cotidiana em que precisa tomar decisões para o bem de toda a comunidade escolar. Verifique se estão corretas.
Então a letra B, né? A 3 apenas está correta. Grifo nas palavras que deixam as afirmativas 1 e 2 incorretas. 1. O projeto político-pedagógico deve ter como marco fundamental a participação democrática, o ser multicultural mantendo o convívio com base em hierarquias fixas. 2. O projeto político-pedagógico deve registrar, orientar, estabelecer ações, metas e estratégias que tenham como objetivo o disciplinamento dos corpos e das mentes. Então vamos ver outra questão. A partir da participação da comunidade escolar e da reflexão a respeito da composição escolar, a organização da escola, desde os tempos e espaços do currículo até o relacionamento com a comunidade escolar, é estabelecida. O projeto político-pedagógico vai além de um simples agrupamento de planos de ensino e de atividades diversas. O projeto não é algo que é construído e em seguida arquivado ou encaminhado às autoridades educativas como prova do cumprimento de tarefas burocráticas. Ele é construído e vivenciado em todos os momentos por todos os envolvidos com o processo educativo da escola. A construção do projeto político-pedagógico é um processo dinâmico e permanente, pois continuamente novos atores se incorporam ao grupo, trazendo novas experiências, capacidades e necessidades, assim como novo interesse e talentos, exigindo que novas frentes de trabalho se abram. É um eterno diagnosticar, planejar, repensar, começar e recomeçar, analisar e avaliar. Tendo como referência a construção do projeto político-pedagógico, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Então a resposta será A. Por quê? Grifo nas palavras que deixam as afirmativas 2 e 3 falsas. Realização do trabalho padronizado, repetitivo e mecânico, desconsiderando as diferenças entre os agentes educativos. O currículo se restringe ao cumprimento das atividades do livro didático, que passa a ser utilizado como um fim e não como um meio. Então nós ficamos aqui com mais uma aula. Até a próxima aula. Obrigado pela atenção.